Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor, amém? Quem necessita de um toque do amado Espírito Santo? Se você necessita de um toque do amado, da sua alma, do Espírito Santo, só tem um tipo de exigência que Ele faz para você nessa noite. É um coração sincero. A palavra do Senhor diz que Ele pede um coração sincero. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então você não precisa de mais nada. Se você pensa, eu preciso de fazer isso, aquilo, mais aquilo outro, eu quero dizer para você e remover esse peso de sobre a sua consciência e essa sobrecarga do seu coração nessa noite. Eu quero dizer que tudo o que Deus Ele quer achar é um coração sincero na presença dEle. E aí você vai ser destravado, seja na área que há necessidade, aonde o Espírito Santo de Deus pode enxergar, pois a palavra dele diz que se o teu coração ele te acusa, maior é Deus do que o teu coração, e Ele está aqui para te absolver, Ele está aqui para te dar cura, Ele está aqui para te dar libertação, Ele está aqui para te dar salvação. Então somente um coração quebrantado e um coração sincero na presença dEle, eu posso discernir no Espírito uma movimentação espiritual neste lugar, uma movimentação de sobriedade, de paz, de graça, de favor imerecido sobre as nossas vidas. Recebe o toque do Espírito Santo. Seja sincero com Ele nessa noite. Receba a ministração do Espírito Santo dentro de você. Ele não está longe, Ele está perto. Está perto de você. E é o anseio dEle se revelar nesta noite. Espírito Santo, o Senhor veio aqui para quebrar grilhões, para despedaçar jugos. Há uma unção sobre esses teus filhos, que a sua palavra afirma que é uma unção verdadeira e não é falsa. E essa unção ela vem sobre todos, para revelar tudo o que é bom, o que é pleno, o que é a tua vontade. Essa unção vem sobre filhos e filhas para despedaçar todo jugo aprisionador, tudo aquilo que traz angústia, tristeza, tudo aquilo que traz preocupação, ansiedade. Essa unção vem para despedaçar todo esse jugo e trazer fé, ministrar confiança, ministrar o poder do Senhor sobre a vida dos filhos. Igreja, deixa eu dizer algo para vocês. Muitas vezes as pessoas elas falam que Deus não é conhecido por aquilo que Ele faz, e que na verdade nós temos que adorá-lo por aquilo que Ele é. De fato, nós o adoramos pelo que Ele é, mas Deus quer se revelar sim por aquilo que Ele faz. Na verdade, Deus é amor, e se Ele é amor, Ele mesmo teve a ação de se conjugar na cruz do Calvário. Deus precisa de provar alguma coisa para mim e para você? Não, mas Ele provou que te ama,
porque a palavra do Senhor diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado o seu Filho unigênito em favor de nossas vidas. Ele não tem que provar nada, mas Ele provou. E muitas vezes, eu e você não podemos nos esquecer de Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que dele se aproxima deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus quer se revelar por aquilo que Ele faz, sim ou não? Então não caia na utopia de que Deus não se revela por aquilo que Ele faz. Ele se revela sim, por aquilo que Ele faz ao seu favor e ao meu favor. Deus não tem problema, querido, com isso. O caráter de Deus é um caráter abençoador. Efésios 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Ele não vai abençoar, Ele já abençoou, porque o caráter dele é um caráter abençoador. Você está entendendo nessa noite? Amém? Então a pior coisa que tem é nós não andarmos em humildade diante da presença dEle, mas vivermos uma falsa humildade. E uma falsa humildade é não reconhecer que Deus, Ele se revela também por aquilo que Ele faz ao nosso favor, inclusive na obra da cruz do Calvário. Não vamos nem além, mas também não vamos ficar aquém. Vamos ficar na revelação bíblica, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 12. Versículo de número 1 e número 2 são os versículos que nós leremos nesta noite. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já há alguns domingos, o Espírito de Deus está tratando conosco de forma local, como igreja, de que Ele anseia liberar, realizar refrigério sobre nossas vidas. E todos aqueles que passam por essa breve peregrinação, está também enquadrado nas palavras de Jesus que diz: neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu e você nos enquadramos nessa palavra, é óbvio que eu e você necessitamos de refrigério, porque a aflição é ser pressionado, é passar por adversidades, é enfrentar lutas, e nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo, e temos a clareza que para vivermos tempos de refrigério, é necessário valorizarmos o lugar que Deus nos proporciona, que se chama arrependimento. Refrigério diante de Deus tem como sinônimo arrependimento. Sem arrependimento e conversão para Deus, não tem tempos de refrigério, porque o arrependimento, ele é o lugar que quebra e despedaça o poder do pecado de sobre as nossas vidas.
O arrependimento é a ruptura com todas as obras das trevas, que remove a legalidade e os portais que as trevas podem ter acesso contra a minha vida e a sua vida. Então é necessário que para mim e para você que desejamos viver sobre o sopro de refrigério do Deus Altíssimo, termos um coração humilde, um coração quebrantado e um coração disponível ao arrependimento, a se voltar a Deus. Eu gosto de uma palavra do profeta do Antigo Testamento que diz: ames a misericórdia, pratiques a justiça e ande humildemente na presença do seu Deus. Ele está dizendo para nós assim: ames a misericórdia, com o outro você seja misericordioso, porque bem-aventurado são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Pratiques a justiça. Em relação a você, seja justo, bem justo diante de mim. Ande com os passos na justiça, no caminho da santidade. E diante de mim, tenha um coração humilde, porque Deus dá graça aos humildes, e Ele resiste a quem? Ele resiste aos soberbos. E hoje eu preciso de trazer uma realidade, amada igreja, dentro de um processo progressivo, de que tempos de refrigério revela pessoas inconformadas. Tem que gerar um inconformismo dentro de nós, porque eu e você, como filho e filha de Deus, somos chamados exatamente para esse lugar que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado no versículo de número 2: e não vos amoldes ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gosto muito dos bolos que a minha esposa faz sem açúcar, uns bolos fit que ela aprendeu a fazer, com um cafezinho, irmãos, ó, e com um bom sul mato-grossense, passa aquela manteiguinha por cima ainda. Senhor da glória, é bom demais, não é? Mas quando ela tira o bolo da forma, você nota que o bolo fica no formato da forma. E a palavra do Senhor diz que eu e você não podemos tomar a forma do mundo, do sistema mundial. Nós temos que ser inconformados com a forma do sistema mundial. E o primeiro inconformismo que nós podemos então, dentro dessa progressão que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar conosco, é nós sermos inconformados com o pecado. E por que nós temos que ser inconformados com o pecado? Porque Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E você não nasceu de Deus para viver debaixo de morte. Você nasceu de Deus para viver na segunda parte do versículo que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é importante, é necessário nós não nos conformarmos com o pecado de estimação. Todo pecado ele vai trazer alienação espiritual.
Trazendo alienação espiritual é quando nós nos sentimos muitas vezes afastados de Deus. Parece que Deus está longe de nós. Mas deixa eu dizer algo: Deus nunca está longe de você. Não. Na verdade, o que a Bíblia diz, o que faz separação entre nós e o nosso Deus, não entre o nosso Deus e nós, entre nós e o nosso Deus, são os nossos pecados. Então, quando nós sentimos que Deus está longe, quando há uma alienação espiritual, um afastamento de Deus, é necessário nós averiguarmos se nós estamos nos conformando com algumas ações nas nossas vidas, que aos olhos de Deus podem ser pecaminosas. Algo simples que eu ensino para o meu filho, quando ele diz assim: será, pai, que Deus me ouve? Será? Ele já colocou dúvida. Deus é Deus de dúvida? A Bíblia diz que não. E sem fé é impossível agradar a Deus. E qual foi o primeiro pecado? Foi incredulidade ou desobediência? Incredulidade. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Então note que quando nós falamos, será que Deus me ouve? Nós estamos saindo de um lugar de fé, daquele que nos ouve, no nome de Jesus, para entrar num lugar de dúvida, de alienação espiritual. Pecado. Ainda que a nossa alma ela seja tendenciosa, mas a palavra de Deus vem exatamente para quê? Para nos afirmar, para trazer a certeza de que Ele está perto e de que todos os dias Ele estará conosco, Ele estará contigo até a consumação do século. Deus, Ele está no seu deitar, Ele está no seu levantar, Ele está no seu correr, no seu parar, no seu caminhar. Ele está, querido, nos vales, Ele está também nos lugares altos. Deus, Ele está com você. Em todo o tempo o Senhor está. Já tem 4, 5, 10, 20 anos de crente. É necessário você saber que há um vento do Espírito para você servir uns aos outros, servir o corpo de Cristo. Não sei em que área, se é na área da mídia, se é na intercessão, se é no staff, se é no ministério do ensino, da palavra, se é em alguma ação social, independentemente, mas há necessidade de combatermos toda estagnação espiritual. Jesus, escrevendo a sua carta aos anjos da igreja, em Apocalipse 3, 15 e 16, está registrado: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não compactua com estagnação espiritual. Deus não compactua com mornidão. Nós somos um povo chamados para sermos fervorosos, viver debaixo do fervor do Espírito Santo, do movimento do Espírito Santo, porque Deus tem propósito para a tua vida, e o propósito de Deus é que você seja a resposta. Resposta para quem? Para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Você sabia que eu e você somos a resposta de muitas orações? Quem sabe tem pessoas do seu lado aí que está esperando a resposta de Deus que está em você, no dom que você carrega,
naquilo que você representa no reino de Deus. E nós somos chamados para ser a resposta aos necessitados, ao órfão, à viúva. Resposta, querido, para o reino de Deus. Em alcançarmos o propósito dele de como filhos e filhas, sabermos que ele nos fez participantes da sua natureza, e sendo participantes da sua natureza, ele estabeleceu o reino dele dentro de nós. Quem estabelece o reino é Cristo, o Rei. Não sou eu e você, mas agora estabelecido dentro de nós. Eu e você precisamos de manifestá-lo. Então, tem que haver um inconformismo sobre as nossas vidas. O detalhe é que geralmente quando vem tempos de refrigério, a tendência é, ao invés de nós mantermos a guarda alta, é nós abaixarmos a guarda. Ao invés de mantermos o fluxo de Deus, é nós entrarmos no comodismo, igreja. E não é esse lugar que Deus tem. Para continuarmos a viver tempos de refrigério, precisamos de entender que diante de Deus se caminha para frente, se caminha constantemente, se caminha debaixo de perseverança. Não tem como olhar para trás, porque quem coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto. A alma dele não tem prazer, queridos. Então eu e você somos chamados a olhar para o autor e consumador da fé, a prosseguir, a ir adiante. Eu quero combater em nome do Senhor Jesus as setas que o maligno ele tem lançado sobre a tua mente, de cansaço, de fadiga, de distração, de se sentir acuado, se sentir inútil. Não, essa não é a verdade de Deus para a tua vida. A verdade de Deus para a tua vida é que você é filho e filha dele, convocado e convocada para não viver debaixo de estagnação espiritual, mas debaixo da movimentação espiritual, engajado no reino dele, que é sempre eterno. Há uma liberação ortogada sobre a tua vida, de autoridade, e a autoridade vem do autor, e essa autoridade que ele ortoga para você, é para você representá-lo, e ser inconformado, romper com a estagnação espiritual, e dedicar-se ao serviço a Deus, é visto como uma resposta ao chamado de Deus para a sua vida, com o fim de você viver debaixo de plenitude da glória de Deus. Quem é que está te chamando? Quem é que está te convocando? É Deus, querido. É Ele que te chama, é Ele que te convoca, é Ele que te salvou, é Ele que te justificou, é Ele que te regenerou, é Ele que cuida de você. Então Ele tem o direito, sim, de te chamar e te convocar. Isso é um privilégio para você, igreja. É um privilégio ser co-participante da boa obra do Senhor, do seu reino, de não tomar a forma do sistema pagão e mundanizado, mas viver para a sua glória. Eu estou diante de amigos e amigas de Deus. Eu estou diante da igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que foi comprada por precioso sangue, um sangue que foi vertido e que é imaculado. Há um inconformismo importante de ser combatido, que precisamos então de romper. O povo de Deus, ele perece, ele morre exatamente por se conformar com essa realidade em muitas situações.
mas somos chamados a sermos inconformados com a ignorância, com a falta do conhecimento bíblico, com a falta do conhecimento e o aprofundamento dos tesouros ocultos do Senhor, das revelações bíblicas. O profeta Joel diz, profeta Oséias 4 versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus é destruído quando falta conhecimento. O povo de Deus fica vulnerável quando falta conhecimento. Tempos de refrigério revelam pessoas inconformadas com uma situação de não conhecer e prosseguir a conhecer o seu Deus. Igreja, pérolas como essas aqui não se dá para os porcos, se dá para os filhos. São tesouros, são chaves. É a palavra que é vida, espírito e vida, a palavra de Deus. Enquanto vai sendo tocado e ministrado, o espírito e a vida vão sendo gerados sobre as nossas vidas, e nós podemos usufruir somente daquilo que nós conhecemos. Igreja, você é nação santa, propriedade particular e exclusiva do Deus Santo, geração eleita, sacerdócio real. E a Bíblia diz: para que isso? Para que você anuncie as virtudes e as grandezas deste Deus. Virtude, impacto da grandeza de Deus. Você está entendendo que você não é pouca coisa, não? Fala para o irmão que está do seu lado: você não é pouca coisa, não, querido. Você é o que a Bíblia diz que você é. É interessante que o evangelista Mateus, ele deixou testamentado as palavras de Jesus, Mateus 22, 29, uma afirmação de Jesus que diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus, ele chama a igreja dele para mergulhar, para ir fundo no conhecimento da sua palavra. Deus, ele chama os seus filhos e as suas filhas para comer do banquete. Não o banquete, querido, somente carnal e físico, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E a igreja dele é alimentada pela palavra dele, igreja. Vive sobre a palavra dele. Não dá para se conformar com outra realidade que não seja se movimentar pela palavra dele, pela verdade escriturística. Oséias vai afirmar, capítulo 6, versículo de número 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, mas não é para parar, não é para se conformar, não é para tomar a forma da forma. Conheçamos, não pare, prossiga em conhecer ao Senhor. Por toda uma eternidade nós estaremos conhecendo o Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O profeta Daniel também, capítulo 11, versículo de número 32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte, é um povo ativo e é um povo que faz proezas. O que impede o povo de Deus de ser ativo nele, na obra dele, é essa ignorância, é o pensamento de que não sou capaz, não é para mim.
sempre inferiorizando e banalizando aquilo que Deus tem para nossas vidas, mas essa não é a verdade de Deus para nós. A verdade de Deus para você é que Deus, Ele tem um cuidado com a tua vida, um chamado dEle para ti, e Ele conta e confia com você. Ele depositou sim um tesouro, é no vaso de barro? Sim, mas Ele depositou o tesouro dEle nesse vasinho de barro aí. E é através desse vasinho de barro que vai transbordar. É através desse vasinho de barro que Ele vai fazer. Creiamos, igreja, porque é um povo que conhece o seu Deus, é um povo que não se conforma, é um povo inconformado, é um povo que vive em transformação, em metamorfose, é um povo que se desafia. E eu, como profeta de Deus, quero dizer para você nessa noite: você vai vencer desafios que até hoje amedrontaram você, aquilo que te estagnou, aquilo que te paralisou. Deus hoje é poderoso para remover com as ataduras que te prenderam, para tirar, querido, aquilo que estava amanietando a voz dEle através de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do nosso Pai Celestial. As amarras vão cair, queridos, elas vão ser destruídas, queimadas, pelos méritos de Jesus de Nazaré. Eu conclamo os céus nessa noite, conclamo e ativo o ministério dos anjos, não somente para estarem aqui ministrando você nesse momento, mas para visitar a sua sala, para visitar o seu quarto, para visitar os lugares aonde você passa, aonde você não sabe que existe uma guerra espiritual e demônios deixaram coisas sujas ali, e quando você vai ler a Bíblia, você tem sono, quando você vai dormir, você não consegue dormir, você se sente ansioso, a guerra espiritual estabelecida. Em nome de Jesus, anjos vão lá no quarto, na cozinha, na sala, e remove todo esse lixo espiritual, em nome de Jesus. Aonde você passa, caminho do seu trabalho, aonde tem um laço do passarinheiro, que seja desfeito e cancelado, em nome de Jesus. E aquilo que está em desordem e desequilíbrio, por uma ordem do Senhor, efetivamente Ele coloca em ordem, Ele estabelece, Ele fundamenta, para a glória e louvor do seu nome. Os inconformados são aqueles que se permitem serem transformados de glória em glória. Essa palavra glória, no original, significa doxa. E essa palavra doxa, no original grego, significa opinião. A opinião de Deus a respeito de você. Se permitem serem transformados de glória em glória. Você não vai viver debaixo de clamor de aceitação, de opinião externa, de validação externa, porque tudo que valida a sua vida vem de dentro para fora. Tudo que valida a sua vida, para você ser tudo que você tem que ser, é a opinião de Deus a respeito da sua vida. É o que Ele pensa, é a opinião dEle ao seu favor, é a afirmação dEle, assim como Jesus, para cumprir o seu ministério, teve que ouvir: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a partir daquela afirmação, ninguém mais segurou Ele. Hoje Deus vem para te afirmar e dizer que você é filho e filha, e estabelecer a opinião dEle sobre a tua vida. Seja cancelada toda a opinião
que não foi a opinião de Deus sobre a tua vida, que você ia ser um derrotado, uma derrotada, que você não iria conseguir. Isso está caído hoje, em nome de Jesus, está destronado hoje. Eu removo no nome de Jesus essas legalidades do mundo espiritual, das mãos dos principados, pelos méritos de Jesus, porque os inconformados vivem sendo transformados de glória em glória, a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai voar, querido. Você vai passar por situações que você vai transpor, que você vai desconhecer. Aonde você não tinha energia, vento de refrigério vai vir, e você vai ter energia, renovo, e você vai transpor. Quando você observar e ver, já foi. Estava parecendo Davi com Golias, é um gigante, mas Golias só foi o trampolim para promover Davi para aquilo que Deus tinha para ele, e assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus, querido. Se Golias era grande diante de Davi, gigante, mas diante de Deus, querido, ficou presa fácil. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu vejo o Espírito Santo, eu vejo, querido, ruindo com aquilo que está como um gigante na sua vida, sabia? Eu posso enxergar, eu posso ver. Eu posso ver o Espírito Santo falando para alguns aqui hoje, como falou para Lázaro: sai para fora, vem. Acabou o tempo, querido, de se esconder. É tempo do inconformismo, da transformação de glória em glória. Deus deseja, dentro dessa progressão, uma igreja inconformada com o pecado, com a estagnação espiritual, com as ações de ignorância. Tudo isso, quem sabe, nós temos como de forma ilícita, mas existe, se assim posso dizer, não gosto muito dessa palavra, mas vou utilizá-la. Existe um nível maior, ou um degrau além, que o próprio Deus estabeleceu, e aí Ele chama cada um de nós para vivermos debaixo dos tempos de refrigério e sermos inconformados, não com aquilo que é ilícito. Com aquilo que é ilícito, eu e você, como filho de Deus, temos que ser mesmo. Mas o padrão de Deus é um chamado para mim e para você, de sermos inconformados e abdicarmos e abrirmos mão, meu Deus, até mesmo daquilo que é lícito, por amor à vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então eu vou ler o texto para você entender o padrão de Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Lógico, que negócio é esse aqui que Deus está estabelecendo para nós? Existe sacrifício vivo? Como pode um negócio desse? Deus pediu um sacrifício vivo? Isso não existe. Sacrifício tem que morrer. Pega no espírito. A progressão de Deus é essa. Os inconformados não renunciam somente coisas pecaminosas, coisas que estão estagnando, não renunciam somente ignorâncias aprisionadoras, mas são aqueles que se permitem ser transformados de glória em glória e vão andar num nível, num degrau maior com o Senhor, a ponto de renunciar até aquilo que é lícito, por amor à vontade de Deus.
um sacrifício vivo. Você, eu, diante de Deus. Tem tantas coisas que Deus quer movimentar, querido, nas nossas vidas. E quem sabe Deus vai pedir ofertas para cada um de nós. Porque desde sempre Deus trabalhou com ofertas para movimentar as ações dele em nossas vidas. Quem sabe para fechar portais espirituais que deram acessibilidade ao império das trevas em alguma área das nossas vidas, é necessário uma oferta. Não foi necessário Jesus se ofertar de forma generosa para impedir, querido, de que nós fôssemos para o inferno? Deus sempre trabalhou com oferta. E quem sabe Deus vai pedir tempos onde você vai ofertar jejuns, vai ofertar o seu coração, a sua vida. Para Abraão ele foi além, e ele pediu uma oferta muito especial. E a oferta que Deus pediu para Abraão não foi o filho fora da aliança Ismael, foi o filho da promessa Isaque. E para movimentar o outro portal celestial na vida de Abraão, ele teve que ter coragem de ofertar até mesmo aquilo que era lícito por amor a Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer? Andar com Deus não tem como andar de outra forma que não seja inconformado. Todas as vezes que nós tomamos a forma, nós saímos da vontade dEle e entramos rapidinho na nossa. Abraão poderia parar ali, poderia, mas quem sabe não seria o pai dos 3 maiores crédulos bíblicos. E ele não parou, ele ofertou Isaque. Quando ele ofertou Isaque, ele recebeu de Deus o cordeiro. Porque quando você oferta tudo para Deus, inclusive aquilo que é lícito, você tem tudo dele para a tua vida. Você dá tudo, ele te entrega tudo. É uma inconformidade. E esse nível ou esse degrau é quando nós somos um sacrifício vivo diante dele. O apóstolo Paulo, ele quis ser um sacrifício morto, não quis em determinado momento. Lembra do que ele disse para uma das igrejas? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse assim: melhor para mim seria estar com Cristo, mas por amor de vós eu tenho que permanecer aqui. Quem estava dizendo isso teve revelações, aonde para ele não se gabar, inspirado pelo Espírito Santo, deixou testamentado a respeito de um homem, não sabe se no corpo ou no espírito, subiu ao 3º céu, viu coisas inexplicáveis, insondáveis, inexprimíveis, coisas difíceis até de assinalar, de testamentar. Foi esse homem. E esse mesmo homem, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos leva para esse lugar de inconformidade, de entendermos que Deus, dentro da ação com seus filhos, Ele vai receber não somente aquilo que é como renúncia de coisas ilícitas, pecaminosas, não.
Eu estou diante de uma igreja que já está no outro nível. Eu estou diante de uma igreja que já está do outro lado da porteira. Eu estou diante da igreja, querido, que já está pensando na inconformidade de renunciar até mesmo aquilo que é lícito, por amor à vontade de Deus, para que nós venhamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para nossas vidas. Não há necessidade alguma, quando nós estamos nesse lugar, de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de nós termos receios, angústias, medos. Por quê? Porque nós devemos confiar no nosso Deus. Todo o treinamento bíblico, desde, querido, de José, Davi, as mulheres do Antigo Testamento e Cristo, é o mesmo. Qual? Confiar no Senhor. E eu estou diante de pessoas aqui que, quem sabe, naquele dia, sem saber, vai estar assinalado lá também, no livro da galeria da fé, porque confiaram no Senhor, subjugaram reinos, fecharam a boca de leões e foram além, para a glória de Deus e no seu tempo. Tempos de refrigério nos leva a valorizar que a bondade de Deus e a sua longanimidade nos conduz ao arrependimento, conduzindo-nos ao arrependimento. O fervor espiritual vem sobre nós, igreja, e nós vamos nos tornando inconformados, inconformado conosco mesmo, inconformado com aquilo que não é a vontade de Deus, inconformado com aquilo que não é o padrão do reino de Deus. Deus, Ele quer revelar a sua vontade. Deus, Ele quer liberar bênçãos, refrigério, renovo, fortalecimento, mas há um tempo, e o tempo é de se inconformar. O que é que trava o processo no teu coração? O que é que trava, que luta no teu coração, que impede? Deus é poderoso para vir, e deixa o Espírito Santo vir com a mão dele, entrar aí dentro do teu coração e remover essa trava, retirar essa trava. Eu costumo dizer, querido, que coração de ser humano, nem mesmo os cônjuges pode ter acessibilidade. Coração de ser humano é uma terra que só o Espírito Santo de Deus pisa. Então, o que trava esse processo não é maior do que a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso para ir nessa terra do teu coração e com a mão dele arrancar tudo o que trava o processo de Deus na tua vida e te levar muito mais além, para você se aprofundar em Deus e viver a plenitude da glória de Deus. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. A movimentação do Espírito Santo ela acontece e ela vem sobre nossas vidas para nos abençoar.
Deixa eu dizer algo para você, igreja. Existem sofrimentos que não são os sofrimentos que Deus quer para cada um de nós. O sofrimento que a Bíblia diz que o Senhor quer que nós vivamos é o que a palavra de Deus afirma, que a nós não nos foi dado somente o poder ou o direito de crer em Cristo, bem como sofrer, padecer pelo seu nome. Se tem um sofrimento que é bíblico e que Deus deseja que cada um de nós soframos, é pela causa de Cristo. Mas Deus está aqui para remover essa angústia do teu coração, essa tristeza do teu coração, aquilo que mina a sua energia, aquilo que quando você não está aqui em pé, louvando a Deus, e muitas vezes durante a semana, parece que nem conseguir sair da cama você consegue, aquilo que quer te acuar, fazer você desistir, parar. O Espírito de Deus vem aqui nesta noite para isso, para entrar dentro do teu coração e para remover tudo isso que está combatendo os tempos de refrigério na tua vida, para remover tudo aquilo que tira o poder dele, da sua palavra na tua vida. A palavra de Deus diz assim, que não foi dado um espírito de timidez, mas foi dado um espírito de poder, de amor e de equilíbrio para você. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E o espírito que está liberado sobre a tua vida não é o espírito que vai te fazer um derrotado, uma derrotada, mas é o espírito que diz para você: filho, filha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levanta a tua cabeça. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor, ela nasce sobre ti. Sabe, igreja, é necessário uma inconformidade, é necessário uma metamorfose de dentro para fora, é necessário um rompimento com essas realidades de estagnação. Oferte-se diante dele, ouse ouvir o Espírito Santo de Deus e entrega para ele a oferta que ele deseja nesta noite. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo ir com a mão dele aí, vasculhar, remover, tirar, querido, aquilo que precisa ser tirado. O que está trazendo uma comodidade aí dentro do teu coração, que não permite você ser transformado de glória em glória? Se você falava de um jeito, Deus te transformou. Por que você está voltando, quem sabe, falar daquele jeito que você falava e já tinha abandonado? Você tocava, assistia, pensava de uma forma e Deus te transformou. Mas por que acomodar-se e voltar de novo aos processos de estagnação? Não é isso que Deus tem. Deus tem continuidade, Deus tem constância, Deus tem transformação. Deus, ele vai fazendo de glória em glória, revelando Cristo Jesus sobre o teu coração, a tua caminhada. Ele vai revelando a palavra dele, ele vai te levando além. Ele faz como o profeta Isaías,
Ele tira uma tenaz do seu altar como fogo e toca nos seus lábios. Faz os seus lábios puros. Faz os teus pensamentos puros. Faz os teus sentimentos puros. E Ele vai te levando para esse rio de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu contemplo principados caindo, sendo destituídos, sendo cancelados. Eu contemplo, queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo, uma movimentação espiritual nesta noite. Agita aqui, Espírito Santo, essas águas. Abre o teu coração. O Espírito Santo está batendo a porta. Ele quer entrar aí. Ele quer vasculhar. Ele está te chamando para ser resposta. A resposta dele para esses dias. Então se permita ser ministrado pelo Espírito. Vamos por meio de cânticos espirituais. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a
Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. E até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Eu quero que você faça o sinal com as suas mãos como fosse receber, na posição de receber. Eu quero ministrar aqui algo ao teu coração. Teve um determinado momento do povo de Israel, aonde o povo de Israel, eles lançavam sementes, mas os amalequitas, eles subiam contra o povo de Israel. E quando no momento da colheita, que era para Israel colher e se alegrar, os amalequitas vinham e defraudavam toda a colheita do povo de Israel. Você vai ler ali o contexto. Tem um homem malhando trigo no lagar. Esse homem chama Gideão, porque ele estava ali com medo, malhando trigo no lagar. Não se malha trigo, querido, onde pisa a uva. Mas Deus achou aquele homem e disse: homem valente. Deus, ele tem um senso de humor interessante, não é? Porque ele chama um homem valente que está ali malhando trigo no lagar. Eu quero orar nesse momento, dizendo para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ninguém vai tocar na sua colheita, que nenhum demônio amalequita vai conseguir tocar na sua colheita. Você vai semear e Deus vai te dar a graça de você acompanhar o crescimento dessa semente, e você vai colher cada semente para a honra e glória do Senhor. Faça assim com as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite eu clamo a Ti para que a Tua boa mão venha contra todos os demônios amalequitas que têm se levantado contra filhos e filhas, contra o povo que se chama pelo Teu santo nome, e tem tocado na alegria do propósito, tem tocado nas sementes e na colheita. Nesta noite, no nome de Jesus, que se por um caminho se levantou, por outros 7 venha bater em retirada, e os teus filhos venham ver os céus se abrindo, venham ver a manifestação da tua glória, do teu reino, e eles semeiem, 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 e vejam o Senhor dando a graça deles verem essa semente crescendo, e venham, Paizinho querido, ser participantes da colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu conclamo, Pai, os céus, e aonde, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, teu filho e tua filha necessita de uma intervenção e de um sopro do refrigério, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, e vem blindando, guardando e abençoando a tua amada igreja, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Creia, igreja, creia, creia na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Seja liberado para semear, seja liberado para colher, em nome de Jesus. Seja liberado para desfrutar, seja liberado para ter alegria no propósito, debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o amor do nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a
doce e íntima comunhão e consolação do amado Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, hoje e para todos sempre. Se você crê e concorda, você pode dizer amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Eu te amo. Deus te abençoe. Em Eu nome te de Jesus. quero mais que o ouro, mais que a prata e mais que a mim. Eu te amo, eu te quero.